aqueles homens, aquelas diversas situações, eles não poderiam controlar. Então eles precisavam da ajuda do Espírito Santo, como qualquer um de nós até hoje precisamos. Não existe como ler a Bíblia e entendê-la sem uma revelação do Espírito Santo. Então o que ocorreu ali? O Espírito veio sobre os 68 que estavam na tenda com Moisés e veio também sobre os outros 2 que estavam escritos, que foram escolhidos para ajudar Moisés, mas que não estavam na reunião naquele momento. Eles ainda estavam lá no arraial, lá entre o povo. E no original, diz lá que eles profetizaram no meio do arraial. No original, isso aí quer dizer que falaram em outras línguas. Eles estiveram ali em contato com o Espírito Santo, e sempre que alguém é cheio do Espírito Santo, essa pessoa fala em línguas. É um resultado da ação do Espírito Santo. É como se ele estivesse dizendo: cheguei, estou aqui. É uma confirmação do enchimento do Espírito Santo na pessoa. Assim como o batismo com o Espírito Santo. Não quer dizer que receberam lá o batismo com o Espírito Santo como nós recebemos hoje. Mas quando o Espírito Santo veio sobre eles para ficar com eles e ajudá-los na tarefa que eles iam fazer, então a pessoa do Espírito Santo fala, é uma pessoa. É Deus mesmo presente na pessoa. Agora, por que não é como nos nossos dias? Porque nos nossos dias o Espírito Santo, ele vem no dia do batismo com o Espírito Santo. Nós falamos em línguas e continuamos falando em línguas. Essa linguagem serve para oração, né? Essa linguagem serve para edificação nossa. É uma linguagem de oração, de intercessão. E fica conosco para sempre. Agora, lá no Antigo Testamento, lá diz que falaram só naquele dia, só naquele momento. Nunca mais falaram. Nunca mais aquela linguagem veio através deles. Por quê? Porque ainda não havia um derramamento do Espírito Santo. Jesus não tinha morrido e ressuscitado e enviado o Consolador para ficar na terra com os homens. Não era momento ainda. Então eles só falaram naquele momento e nunca mais falaram. Já nos nossos dias não. Nós recebemos o batismo com o Espírito Santo, falamos em língua e vamos falar toda a nossa vida aqui na terra. Vamos falar. Paulo diz que quem ora em línguas, ora bem. Paulo diz que quem ora em línguas fala diretamente com Deus e ninguém o entende. Paulo fala que quem ora em línguas edifica-se a si mesmo. Judas também fala sobre isso. Edificando a vossa santíssima fé, orando no Espírito. Né? Então, para nós, é um derramamento do Espírito Santo, como está profetizado em Joel, e Pedro explicou no dia de Pentecostes, no dia que receberam o batismo com o Espírito Santo. Para eles não, era uma capacitação que eles estavam recebendo para exercerem um ministério, para ajudarem Moisés na tarefa que ele tinha de ensinar o povo, de cuidar do povo, de orientar o povo. Agora o fato aqui é que um homem saiu e foi contar para Moisés: olha, tem 2 homens lá no arraial que estão profetizando. Como é que ele sabia que eles estavam profetizando? Porque falaram em outras línguas e trouxeram agora uma mensagem, né, do Espírito Santo de Deus. Então, aqueles homens se assustaram com aquilo e correram a Moisés para contar. Quando Josué, que era ajudante de Moisés, estava sempre ao lado de Moisés, aprendendo com Moisés, sem ele saber, mas no futuro ele iria substituir Moisés. Então ele estava ali, Josué. Ouvindo isso, disse Josué para Moisés: Senhor, proíbe eles de falarem assim, de fazerem isso. Então Moisés disse: você está com ciúme de mim? Pensando que eu estou preocupado porque só eu que posso? Não. Antes todos pudessem profetizar. Antes todos pudessem ser cheios do Espírito Santo. Antes Deus fizesse isso a todos e todos desejassem e todos exercessem isso e gostassem disso e amassem isso, né?
Era o desejo de Moisés. Hoje é o momento. A igreja, sim, a igreja, todos podem profetizar. Então você compara isso aí com Paulo dizendo no Novo Testamento: todos podeis profetizar. Bem diferente da do tempo de Moisés. Lá eles não poderiam todos. Moisés até que queria que todos profetizassem, mas nem todos poderiam. Só aqueles 70 que receberam e só falaram naquele dia. Já não, hoje é diferente. Todos podem profetizar. E Paulo diz: desejai ardentemente os dons, principalmente o dom de profetizar, que é agora dom do Espírito Santo. E Moisés aqui não está falando ministério profeta, está falando profetizar como dom do Espírito Santo, que Paulo fala que todos podem ter esse dom. Já profeta, nem todos podem ser, somente aqueles que são escolhidos para serem profetas, escolhidos por Jesus. No Antigo Testamento, alguns foram escolhidos para ser profeta, também não foram todos. Então, no Antigo Testamento, quem recebia o Espírito? Só aqueles que Deus escolhia ali para derramar sobre ele o Espírito, para que ele exercesse um ministério. Já no Novo Testamento, quem que recebe o Espírito Santo? Todo aquele que aceita Jesus como Senhor e Salvador. Nesse momento ele recebe então o Espírito Santo. E para que ele seja cheio do Espírito Santo, seja capacitado para transmitir o Evangelho, ele precisa de um revestimento de poder. Então, ele é batizado com o Espírito Santo, fala em línguas, ora em línguas, e pode receber os outros dons do Espírito Santo, que durante a sua caminhada vai aparecendo, desde que ele vá incentivando isso, vai buscando isso, vai desejando isso. Vamos ver então o nosso questionário, que aí a gente vai passando pelos pontos da nossa lição. Vamos ver então. Você pode pegar no nosso site assim mais detalhes dentro desse tema, profetas. Então lá temos tabelas, de profecias ditas, profecias cumpridas. Temos tabela lá do tempo dos profetas ali durante o período do reinado de Israel. Então você tem muita coisa lá que você pode ler e aprender. E em diversos outros sites na internet você encontra muito material. Então você veja aí o endereço do nosso site, acesse lá a lição e estude a lição. Vamos ver então o questionário, porque o questionário nós passamos pelos principais pontos aí da lição, fazemos perguntas, tem algumas perguntas, tem alguma parte que é para completar, e lá no site está sem as respostas. Aqui nós passamos a resposta de cada uma dessas perguntas, ou aí o que você deve preencher nos espaços vazios. Então vamos ver. Primeiro aí, textual, complete. E falarei aos profetas, e multiplicarei a visão, e pelo ministério dos profetas proporei símiles. Oséias 12:10. Já explicamos isso aí. Vamos à nossa verdade prática. Número 2, então, para completar. Os profetas do Antigo Testamento serviram como canais de comunicação entre Deus e o seu povo, conscientizando-o acerca da vontade e do conhecimento divinos. Então, os profetas eram canais, continuam sendo canais de Deus. Entre Deus e o povo, então, o profeta vem transmitindo o que Deus quer falar ao povo. Algumas vezes não é para o povo, às vezes uma mensagem para uma determinada pessoa. Acontece também muito isso. Vamos ver da introdução. Número 3. Os profetas do Antigo Testamento inspiram e instruem, não somente Israel, mas a Igreja de Cristo. Quem fez referências a eles, reconhecendo a autoridade espiritual deles? Então, o Senhor Jesus Cristo e os seus apóstolos. Eles fizeram mencionaram em seus escritos, aí os profetas. Jesus mencionou vários profetas. E os apóstolos também mencionaram. Às vezes nós vamos encontrar, então, isso aconteceu para se cumprir isso que foi dito pelo profeta tal. Mencionando exatamente o que já estava escrito e que agora estava sendo confirmado. A palavra dita aos profetas estava sendo, então, confirmada.
E muitas ainda vão ser confirmadas. Número 1 aí, o início do ministério dos profetas. Então, número 4, nos versículos 11 a 15 do capítulo 11 de Números, por que Moisés sentiu-se incapaz de satisfazer plenamente as necessidades do povo, e isso o deixou frustrado por causa do seu trabalho excessivo. Então Moisés tinha que cuidar, como nós falamos,